Tudo bem, pessoal. Eu realmente espero que Rupert Lowe ou até mesmo Nigel Farage diga isso para a BBC. Fiquem tranquilos, haverá grandes mudanças se o One Nation tiver a chance. A SBS vai acabar. E, senadora, você disse que quer abolir a SBS. Você disse em seu discurso que a internet já supriu essa necessidade. Mas a SBS está fornecendo notícias australianas em 60 idiomas, não apenas notícias internacionais. Nós temos 79, 72 bem, 2 bilhões, mas em termos de idiomas, tem até 60 idiomas. E aí você também tem, sabe, outras formas de internet também. A Sky é ótima para procurar notícias. Então, Queria que ela me mencionasse também, mas tudo bem. Era isso que ela quis dizer com internet. Estou falando de 60 idiomas para ajudar as pessoas a se integrarem à Austrália. olha, eu entendo a sua pergunta. Você vai ficar sem emprego. É justo. Eu entendo isso. Isso não faz parte da sua plataforma? Não é esse o seu objetivo, senadora, integrar pessoas de outros países na Austrália para ajudá-las a se tornarem australianas? Essa pergunta é muito estúpida. Isso é o que chamamos na terminologia do cricket de uma bola baixa e fácil pedindo para ser mandada para fora do campo. Quero que aprendam a falar inglês antes de chegarem aqui para obter a cidadania. E isso vai ajudá-los no processo de assimilação à nossa sociedade. Porque 872 mil pessoas disseram que falam muito pouco inglês ou nada. Então, onde está a assimilação? Nós somos uma nação monocultural, não multicultural, e nosso idioma é o inglês, e isso vai ajudar as pessoas a realmente conseguirem sair e arrumar um emprego. Pessoal, eu vi placas em diferentes idiomas em Londres. Eu pensei, meu Deus, o multiculturalismo aqui está fora de controle. Tipo, qual é o sentido disso? Você desestimula as pessoas a aprenderem o idioma do país para onde se mudaram. E agora, adivinha? Eu comecei a ver placas em árabe, urdu, hindi na Austrália. É tipo, por quê? Por que vocês estão fazendo isso? É por isso que precisamos de uma mudança cultural na Austrália. Nós tentamos o multiculturalismo, tentamos de tudo, não funciona. Mas o motivo pelo qual eu mostrei esse vídeo para vocês é porque olhem para o estado da BBC. Eu me lembro de ter assistido isso, esse trecho viralizou há uns 6, 7 meses atrás. Isso foi filmado em dezembro de 2025, dá uma olhada nisso. Então, o homem de camisa branca. Agora sei que você também veio em um barco pequeno. Estou certa sobre isso? Sim. Qual é a sua resposta ao que você está ouvindo? Porque, obviamente, todo mundo está falando sobre pessoas como você. Bem, deixe-me dizer algo primeiro. Eu só quero esclarecer que sair da convenção não afeta apenas os migrantes. Isso daria às pessoas comuns. Olha só, ele está lendo do celular dele. Algumas pessoas podem ter pensado que, sabe, ele provavelmente só escreveu isso. Muita gente lê seus discursos pelo celular hoje em dia, mas você vai descobrir. Uma ligação a menos. Mas você vai descobrir o motivo pelo qual ele está lendo do celular. As pessoas querem menos tribunal, pessoas comuns querem menos tribunal para proteger seus direitos, até mesmo para verificações de fim de semana. É isso. É incrível. Ele é um migrante afegão que veio de barco para a Inglaterra. Agora, como ficou claro, isso é obviamente dos verdes. Meu Deus, esse cara, como ele chegou lá, como você pode ser tão patético e ainda assim subir de cargo e chegar tão alto? Isso não é mérito dele. Basicamente reflete o quão pobre a sociedade britânica se tornou. Então agora, pelo visto, esses caras foram colocados lá pela BBC. Ouça Zia Yusuf. A BBC foi pega em flagrante. Você se lembra quando eles colocaram imigrantes ilegais na plateia do Question Time para me encurralar e perguntar se um governo reformista os deportaria? A política de reforma prevê deportar todos os imigrantes ilegais do Reino Unido em até 5 anos. São pessoas reais. São mesmo? Isso seria alguém como você. Se você está neste país ilegalmente, será deportado de volta para o país de onde veio. Esses imigrantes ilegais não só foram colocados na plateia, mas também orientados sobre o que dizer. Eles foram orientados. Eles foram instruídos sobre o que dizer. Por favor, não saia da CDH. Por uma ONG pró-fronteiras abertas, conforme destaca o Telegraph em reportagens impressionantes hoje. O diretor executivo da instituição de caridade pró-fronteiras abertas também estava na plateia do Question Time. Eles o trouxeram. Eles o prepararam, eles o trouxeram, meu Deus. Cortem o financiamento da BBC? E simplesmente aconteceu de ter sido selecionado aleatoriamente? Claro,
pela Fiona Bruce para fazer outra pergunta na qual o povo britânico levou o sermão. Lembre-se de como isso foi insano quando homens que entraram ilegalmente no país receberam uma plataforma nacional na emissora estatal. Lembre-se, financiada por você, para te dar uma lição sobre os méritos de ter uma fronteira segura. Na verdade, um deles, e eu nem acreditei, começou a ler do celular, o que já era um sinal claro de que estava sendo instruído sobre o que dizer. Ele começou a falar sobre como a Grã-Bretanha não deveria sair da CEDH e até começou a falar sobre o protocolo da Irlanda do Norte. Não percebi que homens que vieram do Irã há pouco tempo e entraram ilegalmente no país eram especialistas em direito constitucional britânico. Agora sabemos o motivo. Eles foram colocados lá e treinados sobre o que dizer, recebendo as falas dessa ONG pró-fronteiras abertas. A BBC sabia disso e eles estavam lá por um único motivo: servir como veículo e mecanismo para a propaganda pró-fronteiras abertas da própria BBC. O fato de eles estarem na plateia já é uma vergonha. O fato de a BBC ter escondido isso é ainda pior. Receio que a BBC seja moralmente falida. E, a essa altura, você pode muito bem assumir que toda notícia que você vê na BBC é, na verdade, uma operação clandestina de uma ONG pró-fronteiras abertas. Não é só uma ONG pró-fronteiras abertas. Eles têm promovido, têm espalhado propaganda. Isso acontece quando você fica em cima do muro. Sei que a BBC também está sendo atacada pelo pessoal pró-Palestina. E posso te garantir, mesmo sendo alguém pró-Israel, eu não estou satisfeito com a cobertura deles. Eles têm chamado isso de genocídio ou têm demonstrado simpatia por aquelas pessoas que chamam o que aconteceu em Gaza de genocídio. Então, a BBC deveria ser imparcial, mas não é imparcial. Isso é claro, isso é muito parecido com o que está acontecendo com a nossa emissora nacional financiada pelos contribuintes australianos, a ABC. E nós também temos a SBS, que eu não sei se é totalmente financiada pelos nossos contribuintes ou apenas parcialmente financiada pelos contribuintes, mas é por isso que Pauline Hanson disse que a SBS vai acabar. Tem que acabar. Acho que precisaremos cortar o financiamento da ABC. No Reino Unido também devem cortar o da BBC. Há outro vídeo do Zia Yusuf sobre isso. Vamos ouvir. Ele é muito carismático, ele fala muito bem. Coisas absurdas que eu já vi. E agora descobrimos hoje, Michele, que foi uma das coisas mais surreais, insanas e absurdas que eu já vi. E agora descobrimos hoje, Michele, que o que estava claro na época era que essas pessoas primeiro tinham sido colocadas na BBC, mas também estavam sendo orientadas e, na verdade, recebendo instruções do que dizer. Quero dizer, até mesmo naquele trecho dava para ver que ele estava lendo do celular. Esse homem parecia ter vindo do Irã recentemente e, de repente, era especialista em direito constitucional no Reino Unido, dando lição para britânicos e para mim no painel. Seria terrível se saíssemos da CEDH e de alguma forma conhecia muito bem o protocolo da Irlanda do Norte. Não sei o que vem a seguir para a BBC. Será que eles, após o orçamento, chamam assaltantes de banco condenados para opinar? Foi uma das coisas mais insanas que já vi. Agora, o que descobrimos no Telegraph hoje? O Telegraph revelou que era uma instituição de caridade. Vou dizer instituição de caridade entre aspas porque acho que essas coisas são golpes completos. Uma suposta instituição de caridade pró-fronteiras abertas chamada IMIX. Na verdade, acho que você deveria ver uma foto do CEO dessa suposta instituição de caridade sorrindo com imigrantes ilegais. Agora, Fiona Bruce também? Tenho certeza. Coincidentemente, escolheu não só os ilegais na plateia que eles colocaram, mas também o CEO da instituição de caridade. Agora, quando escrevi uma carta para a BBC na época depois desse programa, fazendo uma reclamação formal, fiz uma série de perguntas. Perguntei diretamente se orientaram essas pessoas a fazer perguntas, pois também começaram a atacar o Reform. Um deles até atacou minha família. Então, eles estavam muito bem ensaiados. Isso era claramente propaganda. E a BBC, claro, desviou, não respondeu a pergunta. Não se esqueçam, pessoal que assiste GP. Eles não responderam porque sabiam que eram culpados, preferiram o silêncio à mentira, por isso ficaram calados. Telejornais agora. Se você segue a lei e paga a taxa de licença da BBC, pois se não pagar eles vêm atrás de você, está usando seu dinheiro suado. Você está financiando isso. E olha, eu temo que, neste ponto, você basicamente deveria assumir que tudo o que você vê na BBC é sensato assumir que tudo o que você vê na BBC é simplesmente propaganda de fronteiras abertas, propagada por alguma suposta instituição de caridade. É uma vergonha absoluta e chega a ser inacreditável. A IMIX não está presente, mas acredito que diriam ser uma instituição de caridade legítima e operar com transparência. Não tem problema. Eles podem ser quem quiserem, ser uma instituição de caridade ou promover qualquer agenda.
Mas por que que a BBC está realmente fazendo isso? Por que que a BBC está facilitando isso? Por que que a BBC está sendo cúmplice disso quando deveria ser imparcial? Bem, porque sabemos que todas as nossas instituições, o judiciário, a burocracia, a mídia, tudo tem sido mantido refém do wokismo, da ideologia woke, por boa parte do século. Portanto, as coisas precisam ser revertidas. E as pessoas que fizeram isso, elas precisam ser forçadas à aposentadoria porque literalmente arruinaram a maior civilização conhecida pela humanidade.